A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bom? Hoje, quinta-feira, e hoje é dia de culto de ensino aqui na AD Matinadas. E com essa ordem que saiu, essa pandemia que está acontecendo, não só em nosso país, mas no mundo inteiro, os cultos estão suspensos, mas não por isso vamos deixar de ter o nosso ensino da palavra de Deus. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma passagem bíblica que Jesus ele faz no Sermão do Monte. E falando no Sermão do Monte, que começa em Mateus capítulo 5, né? E vai até o capítulo 7. Esse é o Sermão da Montanha. Interessante que nesse Sermão da Montanha, do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, se você quer saber quais são os princípios que regem o reino de Deus, é só você ler esses capítulos. E o Sermão da Montanha, ela termina Jesus falando sobre duas casas. Duas casas. E eu não quero falar com vocês hoje sobre a casa que é na areia, a casa que é na rocha. O que eu quero falar com vocês hoje é sobre o ataque sobre essa casa. Os ataques que vêm sobre a casa. E está aqui em Mateus capítulo 7, versículo 25, que diz assim: desceu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O que eu quero falar com vocês, como eu já informei, é sobre os ataques que vêm sobre essa casa. E que casa é essa que Jesus está falando ali no meio de tanta multidão que estava sentado no monte ouvindo Jesus falar, ouvindo Jesus ensinar? Essa casa somos nós. Essa casa é a nossa vida. E ele começa dizendo que desceu a chuva. Desceu a chuva. A chuva que ele fala aqui não é essa chuva branda, essa garoinha que cai, né? Não. Essa chuva que ele está falando aqui é uma chuva tempestuosa, uma tempestade de chuva mesmo, uma chuva grande. E ela vem sobre essa casa, sobre a nossa vida. Vamos dizer, como eu falei aos irmãos, a casa é a nossa vida. Então, interessante que quando essa chuva cai, ela cai sobre o telhado dessa casa. Cai sobre o telhado. Então a chuva vem e cai sobre o telhado. O que nós podemos levar para a vida espiritual? A nossa comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus. Quando o inimigo ele vem atacar essa casa, que é eu e você, a maioria das vezes ele vai atacar a nossa comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus. Ou tentar enfraquecer a nossa comunhão com Deus. E a minha pergunta é: como está a sua comunhão com Deus? Como está a sua comunhão com Deus? Como está a sua leitura na palavra de Deus? Você tem orado? Você tem jejuado? Você tem louvado a Deus? Porque você tem comunhão com Deus, como você pode ter comunhão com Deus? Lendo a palavra, orando, jejuando, louvando a Ele. E agora estamos vivendo essa inclusão social, não podemos sair. Mas entenda uma coisa, você já parou para pensar
que tudo que está acontecendo é permissão de Deus? Tudo que está acontecendo é permissão de Deus. E você, com essa em casa sem poder sair, você já parou para pensar como está a tua comunhão com Deus? Se você tem orado, você já parou para pensar? Lembre-se, a chuva, ela vem de cima e ela ataca o telhado da casa para destruir. Como é que está a tua comunhão com Deus? Como é que está? Será que você tem feito rotina da sua vida, tirado tempo? Porque tem gente que diz assim, eu não tenho tempo, trabalho muito, só chego em casa de noite, passo o dia trabalhando, quando eu chego cansado. E agora? Esse tempo que você está parado em casa, você tem parado para pensar, meu Deus, eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais, tenho que ler mais a palavra. Aí a outra coisa que ele fala aqui, Jesus, ele diz, transbordaram os rios. Veja que está no plural. Transbordaram os rios. Os rios aqui que Jesus está falando não é aquele riacho, né? Aquele riachinho que tem hora que a gente chega lá, toma até água desse riacho. Não. Esse rio que Jesus está falando aqui também é um rio destruidor. É um rio tempestuoso, sabe? Um tsunami quando vem levando tudo. E o rio? Ele ataca o que na casa? O alicerce. O rio vem para derrubar o alicerce para poder levar a casa. E aí, se a gente for levar pela vida espiritual, o que é o alicerce da casa? O que é o alicerce da nossa vida? A nossa fé. A nossa fé. E mais uma pergunta eu lhe faço. Como está a tua fé? E a fé que eu estou falando para você não é essa fé social, né? O salmista diz, uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, em cavaleiros, mas eu confio no nome do Senhor dos Exércitos. A fé que eu estou falando para você aqui é a fé de Deus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz, né, o escritor dos Hebreus, ele diz assim, o escritor de Hebreus diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. E o que nós estamos vendo hoje é as pessoas trocando a fé pelo medo. É as pessoas trocando a fé pelo pavor, pela agonia, pelo desespero. Não é por aí. Não. A sua fé tem que estar firmada nessa rocha aqui, que é Jesus Cristo. Não. Você se diz que tem comunhão com Deus, então você não pode ter uma fé fraca. Entenda uma coisa. Jesus manda a gente ter uma fé como um grão de mostarda. Não é do tamanho do grão, é como ela. O grão de mostarda é uma semente bem pequenininha, diz alguns historiadores, estudiosos, que para você conseguir olhar uma semente de um grão de mostarda, você tem que pegar uma lupa para poder conseguir ver. Mas quando ela é jogada no terreno, cultivada, cuidada, regada, ela pode chegar no mínimo a 3 metros de altura. E é isso que Jesus diz. Nós temos que a nossa fé, nós temos que jogar no terreno, o terreno é teu coração. Tem que cultivar, tem que cuidar, tem que regar. E como é que a gente faz isso? Com a palavra, orando, jejuando, tendo comunhão com Deus. Você não pode, de maneira alguma, dizer que tem fé se não tem comunhão com Deus. Não deixe o medo tomar conta de você.
Não deixe o pavor tomar conta de você. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Uma fé que não se abala. É isso que nós temos que ter em Jesus. Uma fé que não se abala. Entenda uma coisa, meus irmãos. Pedro, ele teve fé quando Jesus disse: vem, Pedro, anda por cima das águas, vem, chega. Mas no momento que ele teve medo, ele se afundou. Não tenha medo. Não tenha medo, porque Jesus está com você. Tem pessoas que quando passa, vamos botar a pandemia hoje, essa situação que está, esse caos que está tomando conta. O povo de Deus não pode sentir medo, não pode sentir esse pavor. Tem pessoas que dizem: Jesus esqueceu da gente. Jesus não esquece da gente. O profeta Isaías diz isso. Ele diz que ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta, eu jamais esquecerei de ti. E Jesus ainda diz, sabe o que Deus diz mais? Você está gravado na palma da minha mão. Não tem como Deus esquecer de você. Não tem como Deus não saber onde você está. Ele sabe tudo, ele vê tudo. Tenha fé nele. Se agarre com Jesus, aproveite esse momento que você está em casa e alimente a sua fé. Busque mais a Ele, clame mais a Ele, adore mais a Ele, chegue mais perto de Jesus. Diz que, olha só, eu estava lendo um livro, Os Heróis da Fé, e o escritor diz que toda crise faz a gente chegar mais perto de Deus. Mas tem pessoas que deixam para procurar Deus por último. Deixa de ouvir coisas negativas. Deixa de ouvir coisas que não é de Deus. Deixa de ouvir coisas que vai diminuir a sua fé, vai trazer tristeza, vai trazer agonia, vai trazer desespero. Não! Sabe o que você tem que fazer? Ler a palavra, jejuar, orar, conversar com Deus. É isso que nós temos que fazer, porque olha o que ele está dizendo, os rios vai tentar derrubar você. O inimigo ele vai tentar, se ele não consegue através da comunhão, ele vai tentar através da tua fé. Tentar mexer no alicerce. Tenha fé em Deus. O justo viverá pela fé. É impossível agradar a Deus sem fé. É impossível. Quando você tem medo, quando você tem pavor, quando você tem dúvida, você está entristecendo Deus. E digo uma coisa mais a vocês. A fé é um dos motivos que vai levar você e eu para o céu. Imagine essa situação que está acontecendo toda. Imagine. Se Jesus vier agora, Jesus disse no seu evangelho, ele disse o seguinte: será que se o Filho do Homem, ou melhor, quando o Filho do Homem vier, vai encontrar fé na terra? Se a sua fé estiver abalada, Jesus voltar hoje, você fica. Alimenta a sua fé. Alimente ela. Leia a palavra. Medite na palavra. Bote em prática o que você está lendo. Porque se você lê a palavra, quando bater o medo, quando as coisas vierem para atingir a tua fé, você vai lembrar que o profeta Isaías também disse: se passares pelo rio, não vai te submergir. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Porque Deus está com você. Mas ele diz outra coisa aqui. Ele diz o seguinte. E disse aqui: e os ventos, e soprar os ventos contra a casa. Sopraram os ventos
sobre a casa. E esse vento aqui não é aquela brisa não. Aquele vento que vem, né? No nosso rosto, a gente gosta, tá um calor abafado, vem aquele vento. Não, não, não. Esse vento que Jesus está falando aqui é um vento tempestuoso. É um furacão. Já ouviu falar do furacão? Pois é desse vento. E quando o vento vem sobre a casa, sabe o que ele vem fazer? Tirar o equilíbrio da casa. Balançar a casa para ver se derruba a casa. E minha pergunta é: você é um crente equilibrado? Você é um crente equilibrado? Será que se o vento vem sobre a nossa vida espiritual, vai tentar balançar para você para um lado e para o outro, mas se você for um crente equilibrado, não vai te derrubar, você vai permanecer firme, porque a palavra de Deus diz: não desviarás nem para a direita e nem para a esquerda. Não é para desviar nem para a direita nem para a esquerda. O vento vai vir, vai tentar tirar o teu equilíbrio, mas seja equilibrado, um crente equilibrado. E o que é um crente que não tem equilíbrio? Um religioso, fanático. Isso. Entenda uma coisa. Tem pessoas que acham que tem mais fé que as outras. Ah, você não tem fé? Pois eu tenho. Eu tenho fé. E acaba tentando Deus. Eu ouvi um testemunho, e alguns irmãos já conhecem esse testemunho. Eu ouvi um testemunho de um irmão que Deus usava ele no ministério da cura. Quando Deus usava ele, os doentes vinham, Deus usava e eram curados. Isso. Mas certo dia ele estava em casa tomando banho, alguém bateu na sua porta, chamando ele, um jovem, e dizendo que a sua mãe estava mal. E ele grita lá de dentro: ela já morreu? Aí o jovem disse: não, então não morre mais porque eu estou indo lá. Não é um crente equilibrado. Não é. E Deus usou. Mas quando Deus usou ele, a mesma pessoa que estava sendo curada, a mãe daquele jovem, Deus usou ela para ele e disse: essa é a última vez que eu te uso, porque o poder é meu, disse o Senhor. Outra vez, deixa eu desentender você, 2 pastores nos Estados Unidos, eles pregavam usando cobras, porque ele pegava e dizia que nenhum mal podia atacar ele, porque eles tinham fé para pisar em escorpiões e serpentes e tudo isso. As cobras chegaram a picar ele, morder eles, mas eles não morreram, foram para o hospital e não morreram. Mas no outro culto, sabe o que eles fizeram? Tomaram o veneno e dessa vez morreram. Então entenda uma coisa, você tem que ser equilibrado. E como a gente se equilibra? Através da palavra, através da doutrina da palavra, do ensinamento da palavra, você lendo, tendo comunhão com Deus. Então entenda comigo, para você ter a sua casa, que é a sua vida, você, firmado na rocha que é Cristo, você tem que ter comunhão com Ele, você tem que ter fé, e você tem que ser equilibrado. Mas pense comigo, o vento quando vem, ele ataca o que da casa? As paredes. As paredes. E na vida espiritual, as paredes representam o nosso próximo. Isso mesmo, o nosso próximo. Então, como é que está a sua relação com o seu próximo? Como está?
Você não pode estar firme na rocha que é Cristo se você não estiver bem com o seu próximo. Quantas pessoas dizem assim, eu não estou falando com fulano nem com cicrano, não me dou bem com fulano, mas não tenho tempo para ligar, não tenho tempo para mandar mensagem, já chego tarde do trabalho, já faço isso, faço aquilo, não tenho tempo. Mas e agora? Por isso que no começo eu perguntei, no começo eu falei, tudo é permissão de Deus. Pense nisso. Deus está criando situações para eu e você chegar mais perto dele. Chegar mais perto dele. Então, aproveita esse tempo que você está em casa. Liga, manda mensagem. Se for alguém que está perto de você dentro de sua casa, converse, peça perdão. Por quê? Porque o vento pode vir e te derrubar. Por quê? Porque você não está bem com o próximo. Eu tenho comunhão com Deus. Por quê? Para ter comunhão com Deus, você tem que amar o próximo. Mas tem pessoas que dizem, não, eu tenho comunhão. Minha fé, minha fé. Eu tenho poder. Entenda, viu? O nosso pastor Antônio Gilberto, o saudoso pastor Antônio Gilberto, ele disse, poder sem sabedoria é destruição. Então, entenda isso. Entenda isso. Olha só. Para você estar firmado na rocha. E Jesus termina dizendo aqui. E a casa não caiu porque estava edificada. Ele não falou construída. Ele falou edificada sobre a rocha. Tem que edificar a sua vida em Cristo. E você só pode edificar a sua vida em Cristo se você tiver comunhão com Ele. Porque a chuva vai vir. A chuva vai vir. E o inimigo, ele vem mesmo na calada, na solteirez, sabe? Aquele quietinho, sabe? Quase ninguém não vê, para atacar a minha comunhão com Deus. Cuidado. Cuidado que ele pode vir também por baixo, para atingir o alicerce da tua vida, que é a tua fé. Cuidado que ele pode soprar o vento para desequilibrar você, mas seja um crente equilibrado, com sabedoria. E cuidado, que esse vento também é para atingir o seu próximo. Ame o seu próximo. Aproveite esse momento para você chegar mais perto da sua família, amar mais a sua família. Pessoas que, eu vou repetir de novo, pessoas que dizem que tem sem tempo, é o que nós vimos muitos por aí, né? Casais que chegam, a esposa trabalha, o marido trabalha, mas quando chega em casa de noite, cansado, ninguém se fala, vai deitar para dormir, não tem aquele convívio, né? Aproveita esse momento. Aproveita. Agora, eu só quero dar um exemplo. Aqui, quando a casa ela é edificada na areia, eu disse que não ia falar sobre isso, mas deixa eu só te falar uma coisa, o que acontece quando a casa é edificada na areia. No livro de Deuteronômio, capítulo 29, eu encerro por aqui, 29. Deuteronômio, ele diz o seguinte, não, Deuteronômio não é 29, é capítulo 28, versículo 67, olha o que diz, pela manhã dirás, quem me dera ver a noite, à tarde dirás, quem me dera ver a manhã, por causa do medo que tomará conta do teu coração e pelo que verás, com os teus olhos. É isso aí. Quem constrói a casa que é firmada na areia é ansioso.
O medo toma conta do coração, o desespero, a ansiedade, o pavor, pelo tudo que está vendo. Por quê? Porque olha pelos olhos carnais. O crente tem que andar pela fé. O crente tem que olhar pelos olhos espirituais. Então, entenda isso. Entenda isso. Faça a sua vida estar cada dia firmado na rocha. Mas lembre-se, você só pode estar firmado na rocha se você tiver comunhão com Deus, tiver uma fé inabalável, se você for um crente equilibrado e amar o seu próximo. Amém? Que Deus abençoe. Ora por nós. Que Deus abençoe vocês. E fiquem em paz. E lembre-se, Deus ama todos, mas aborrece o pecado. Amém? Deus abençoe. Fique com Deus.